Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, véspera de Natal, 24 de dezembro de 2023, na nossa série Encontros com a Paz, quando semanalmente fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 103, que tem como título Cruz e Disciplina. E o nosso querido Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em Marcos, capítulo 15, versículo 21, que diz assim: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Marcos, capítulo 15, versículo 21. Emmanuel diz: muitos estudiosos do cristianismo combatem as recordações da cruz, alegando que as reminiscências do Calvário constituem indébita cultura de sofrimento. Asseveram negativa a lembrança do Mestre, nas horas da crucificação, entre malfeitores vulgares. Somos, porém, daqueles que preferem encarar todos os dias do Cristo por gloriosas jornadas e todos os seus minutos por divinas parcelas de seu ministério sagrado, ante as necessidades da alma humana. Cada hora da presença dele entre as criaturas reveste-se de beleza particular, e o instante do madeiro afrontoso está repleto de majestade simbólica. Vários discípulos tecem comentários extensos em derredor da cruz do Senhor e costumam examinar com particularidades teóricas os madeiros imaginários que trazem consigo. Entretanto, somente haverá tomado a cruz de redenção que lhe compete aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo, de modo a seguir nos passos do Divino Mestre. Muita gente confunde disciplina com iluminação espiritual. Apenas depois de havermos concordado com o jugo suave de Jesus Cristo, podemos alcançar aos ombros a cruz que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. Contra os argumentos, quase sempre ociosos, dos que ainda não compreenderam a sublimidade da cruz, vejamos o exemplo do Cirineu, nos momentos culminantes do Salvador. A cruz do Cristo foi a mais bela do mundo. No entanto, o homem que o ajuda não o faz por vontade própria, e sim atendendo à requisição irresistível. E ainda hoje, a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever, porque a isso é constrangido. A gente percebe que, sem qualquer tipo de programação, e sem qualquer tipo de coincidência, porque sabemos que a coincidência e o acaso não existem na trajetória da nossa existência, a lição de hoje, a 103 do livro Pão Nosso, Cruz e Disciplina, fala exclusivamente de Jesus. Numa data tão importante que é a de hoje,
a véspera do Natal, quando todos nós, na grande maioria da humanidade, daqueles que acreditam em Jesus, se reúnem junto com seus familiares, com seus amigos, com seus parentes, para poder celebrar o dia de Natal. Muitas vezes o fazemos de forma completamente errônea e equivocada, mas a grande maioria da população, das almas aqui encarnadas, se beneficiam deste momento para a confraternização, para a união, para a paz, para a reunião de espíritos afins e de almas afins, consagrando aquele instante de reunião em favor do nosso querido Mestre Jesus. E essa lição do Emmanuel de hoje é muito significativa e muito importante. Primeiro, porque é muito comum nós observarmos nos meios religiosos, e até mesmo dentro do meio espírita, as pessoas que condenam de forma muito tenaz as imagens a respeito da crucificação de Jesus, a maneira como elas se apresentam à população de um modo geral. Aquele Jesus sofrido, aquele Jesus todo ensanguentado, aquele Jesus todo machucado, aquele Jesus que foi maltratado antes da sua própria crucificação. E Emmanuel lembra, por parte dele, de forma particular, que em todos os dias da gloriosa jornada de Jesus e em todos os minutos da caminhada de Jesus, nós poderemos encontrar fatos significativos e importantes para o crescimento e para o desenvolvimento espiritual. E quando nós nos atemos de forma sincera e verdadeira a fazer um estudo minucioso das escrituras, tanto do Velho como do Novo Testamento, procurando ler, estudar, entender e compreender aquilo que nos foi legado para os dias de hoje, vemos com certeza, em todos estes momentos de Jesus, em todos esses dias do seu apostolado, inúmeras lições que são significativas e importantes para a nossa vida. E Emmanuel se atém exclusivamente ao instante da crucificação, quando, talvez, já esgotado pelo peso da cruz que carregava e de todo o sofrimento que já havia passado antes da crucificação, Jesus cai na via sacra. E, por imposição dos soldados romanos, Simão Cirineu, que era pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava simplesmente para olhar o que estava acontecendo, vinha do campo do seu trabalho, foi obrigado a carregar a cruz até o Gólgota, onde Jesus foi crucificado. E Emmanuel se aproveita desta oportunidade, desta singela passagem, para nos trazer dois ensinamentos muito importantes. O primeiro deles, quando ele diz aqui, muita gente confunde disciplina com iluminação espiritual. Muita gente confunde disciplina com iluminação espiritual. E diz: apenas depois de havermos concordado com o jugo suave de Cristo, podemos alcançar aos ombros a cruz que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. E realmente, disciplina e iluminação espiritual nada tem a ver
uma com a outra. Porque a disciplina é um ato natural da vida material da qual estamos vivenciando na atualidade. A disciplina com o trabalho, a disciplina com a família, a disciplina com a sociedade, a disciplina com o segmento religioso, a disciplina com as nossas responsabilidades, com os nossos compromissos, com os nossos amigos e com tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Somos disciplinados nos nossos horários, nos nossos compromissos, nas nossas tarefas de cada dia. Isso não significa dizer que sejamos espiritualmente iluminados, porque a iluminação espiritual está diretamente ligada à nossa proximidade com o Cristo, à nossa aceitação do seu evangelho, de todos os seus ensinamentos, de todos os seus exemplos. E Emmanuel diz: apenas depois de havermos concordado com o jugo suave de Jesus Cristo, podemos alçar aos ombros a cruz que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. Ou seja, somente depois em que nós aceitarmos que todas as dificuldades da vida, todos os sofrimentos, todas as dores, todas as doenças, todas as dificuldades que venhamos a enfrentar perante o sofrimento de Jesus, para nós é um jugo leve. Se Jesus, na sua majestade, entendeu tudo aquilo como simplesmente uma tarefa de transformar a humanidade a partir daquele instante, a partir daquela sua visita ao nosso planeta, como é que nós podemos reclamar de coisas banais que vivenciamos no dia a dia, de situações corriqueiras que enfrentamos na nossa caminhada? Situações, momentos que são importantíssimos para a nossa evolução e para o nosso crescimento. Então, quando nós entendemos que a nossa cruz, ela é do tamanho ideal das nossas necessidades e adicionamos a isso a disciplina necessária para bem levarmos a vida, aí sim compreenderemos que o nosso jugo também é muito, muito mais leve do que aquele enfrentado por Jesus. E o segundo ensinamento importante é quando ele lá no final diz: contra os argumentos, quase sempre ociosos, dos que ainda não compreenderam a sublimidade da cruz, vejamos o exemplo do Cirineu nos momentos culminantes do Salvador. A cruz do Cristo foi a mais bela do mundo. No entanto, o homem que o ajuda não o faz por vontade própria, e sim atendendo à requisição irresistível. E ainda hoje, a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever porque a isso é constrangido. Cirineu jamais teria a intenção de ajudar Jesus, mas ele se vê constrangido pela imposição dos soldados romanos em levantar Jesus, levantar e carregar a cruz. Faz isso não por vontade própria, mas por imposição. E nós, muitas vezes, realizamos os deveres do cotidiano por imposição, porque os outros nos obrigam a fazer, e não porque o fazemos por vontade própria. Realizamos as tarefas, muitas vezes, no segmento religioso que nos compete, porque atrás do fazer
existe um querer que está completamente envolvido pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, muitas vezes pela nossa ambição. O fazemos porque somos obrigados. O fazemos porque queremos alguma coisa em troca. O fazemos porque esperamos ali na frente uma retribuição daquilo que estamos ofertando. Então, somos obrigados a fazer. É como irmos ao trabalho sem querer ir, mas somos obrigados a ir, porque se não formos, perderemos o dia de trabalho. Consequentemente, ao final do mês, o nosso salário será menor, porque deixamos de trabalhar por um dia. Então, é a imposição. E essa lição, e principalmente este segundo ensinamento, nos obriga a entender e a compreender que tudo aquilo que devemos fazer como um jugo leve na nossa vida. O trabalho, os compromissos, as tarefas, as responsabilidades, a família, a sociedade, o segmento religioso, tudo isso tem que ser para nós um jugo natural, um jugo simples, um jugo de muito amor, de muita paz. Não uma obrigatoriedade. Porque se assim o for, nós estamos transformando a nossa cruz numa pesada cruz, fazendo da nossa vida uma vida completamente dura e difícil de ser tocada. E muitas vezes, por essa razão, ou por todas essas razões, nós acabamos agindo de forma indisciplinada. Olhe como que são muito importantes as orientações de Emmanuel. Quando nós, quando nós entendemos o tamanho e o peso da nossa cruz e fazemos daquilo um jugo leve, porque o fazemos por amor, por alegria, por vontade e por prazer, automaticamente estamos agindo dentro de um rigor da disciplina. Não fazemos por obrigatoriedade, fazemos por amor. E, consequentemente, vamos adquirindo a nossa iluminação espiritual, que nada tem a ver com a disciplina. Muitas vezes podemos entender tudo a respeito da nossa cruz, estabelecendo disciplinas para a nossa vida, mas ainda não nos sentimos devidamente preparados para a iluminação, ou muitas vezes nem vamos à procura da iluminação. Adiamos este compromisso. Agora, se conseguimos conciliar as duas coisas, ou seja, a tarefa amorosa, carinhosa, benéfica, caridosa, compreendendo que a nossa cruz é tão leve como a foi de Jesus, vamos estabelecendo pequenas disciplinas na nossa caminhada e, consequentemente, vamos iluminando-nos interiormente, até que possamos ali na frente atingir a nossa verdadeira iluminação espiritual. Então, este é o nosso encontro da paz, ou encontros com a paz, desta véspera de Natal, 24 de dezembro de 2023. Capítulo 103 do livro Pão Nosso, Cruz e Disciplina. E eu quero aproveitar para trazer a vocês uma mensagem que está no livro Fonte de Paz,
psicografia também do Chico e ditado também pelo Espírito de Emmanuel. Esta mensagem tem como título O Natal de Jesus. É uma homenagem que nós fazemos ao nosso querido mestre, que nos acompanhou durante todo este ano, que está aí quase se encerrando. E Emmanuel diz assim: a sabedoria da vida situou o Natal de Jesus frente do Ano Novo, na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo. Projetam-se anualmente sobre a Terra os mesmos raios excelsos da estrada de Belém, clareando a estrada dos corações na esteira dos dias incessantes, convocando-nos a alma em silêncio à ascensão de todos os recursos para o bem supremo. A recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. Não mais o estábulo simples, nosso próprio espírito, em cujo íntimo o Senhor deseja fazer mais luz. Santas alegrias nos procuram a alma, em todos os campos do idealismo evangélico. Natural o tom festivo das nossas manifestações de confiança renovada. Entretanto, não podemos olvidar o trabalho renovador a que o Natal nos convida. Cada ano, não obstante o pessimismo cristalizado de muitos companheiros que desistiram temporariamente da comunhão fraternal. E o ensejo de novas relações, acordando raciocínios enregelados com as notas harmoniosas do amor que o Mestre nos legou. E a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes, ou de esquecer as faltas alheias para conosco, restabelecendo os elos da harmonia quebrada entre nós e os demais. Em obediência à lição da desculpa espontânea, quantas vezes se fizerem necessárias. É o passo definitivo para a descoberta de novas sementeiras de serviço edificante, através da visita aos irmãos mais sofredores do que nós mesmos, e da aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso, a fim de praticarmos mais intensivamente o princípio do amemo-nos uns aos outros. Conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o Ano Novo à nossa vida. O aniversário de Jesus precede o natalício do tempo. Com o Mestre, recebemos o dia do amor e da concórdia. Com o tempo, encontramos o dia da fraternidade universal. O primeiro renova a alegria. O segundo reforma a responsabilidade. Comecemos oferecendo a ele 5 minutos de pensamento e atividade. E, a breve espaço, nosso espírito se achará convertido em altar vivo de sua infinita boa vontade para com as criaturas, nas bases da sabedoria e do amor. Não nos esqueçamos. Se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão
iluminados para nós. Se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão para todos nós. Então, esta é a nossa mensagem de Natal. Que neste instante, nosso querido Mestre Jesus possa abençoar a todos vocês que estão nos assistindo, seus lares e suas famílias. Que possa abençoar aqueles que posteriormente vão assistir a esta live, seus lares e seus familiares. Que Jesus abençoe o nosso esforço de continuar divulgando a doutrina espírita e todo o seu evangelho. Que Jesus nos permita sempre entender e compreender a nossa luz, entender e compreender a nossa cruz, entender e compreender a nossa disciplina, para que desta forma, gradualmente, possamos atingir a nossa iluminação espiritual. E que possamos, neste instante, neste momento, neste reencontro chamado Natal, dar a Jesus 5, 10, 15 minutos da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso amor e da nossa gratidão, para que ali na frente, no ano novo que se inicia, possamos tê-lo ainda mais junto de nós, iluminando e guiando os nossos passos e os nossos caminhos. Desejo a todos vocês um ótimo Natal. De coração agradeço por tudo que vivenciamos juntos neste ano que já está quase a terminar. Pelo seu carinho, pela sua tolerância, pela sua boa vontade, pela sua compreensão, por este singelo e humilde trabalho de, como eu disse, divulgar a doutrina, divulgar o Evangelho de Jesus. Você que nos ajudou a divulgar o canal, a divulgar a rádio, você que se inscreveu em nosso canal e você que está sempre presente, nos dando amparo e assistência através das suas vibrações e dos seus bons pensamentos, para que tudo cresça e para que tudo esteja cada vez melhor, para que possamos levar estas mensagens a tantos e tantos que, infelizmente, ainda não sintonizaram-se com Jesus, não sintonizaram-se com a espiritualidade, não sintonizaram-se sequer com uma religiosidade e padecem e sofrem os seus dias pela ansiedade, pela angústia, pelo medo, pela solidão e por tantos males que, infelizmente, atormentam e desequilibram a alma e se refletem no corpo físico. Convido a todos vocês, mesmo sendo véspera de Natal, daqui a pouquinho, às 20 horas, nós teremos a nossa outra série, que é o estudo sistematizado, onde estamos fazendo um estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Uma boa passagem de ano, aliás, uma boa passagem de Natal a todos vocês, com alegria, paz e saúde, uma ótima semana e que Jesus se faça presente em nossos corações e em nossos lares, hoje e sempre. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo e constante. Um forte abraço e um feliz Natal a todos nós.